Então nós temos aqui, irmãos, uma representação do sacerdote entrando numa casa e vendo se tem mofo. As paredes ou ficavam esverdeadas ou avermelhadas. Está aqui o sacerdote, então, explicando para o dono da casa que lá, na casa dele, foi encontrado o mofo. Aí, você está vendo já o processo da purificação da casa. E aí, ele começava, então, a reparar. Ele tinha que trazer tijolos novos. Ele tinha que fazer uma argamassa nova. Está aqui a argamassa aqui, entendeu? Para colocar os tijolos. E ele, então, tampava tudo isso. Fez o reparo, deixa lá. 7 dias ele volta para ver se voltou o mofo ou não. E aqui então nós temos o dono da casa sorrindo, porque a casa não foi considerada impura, né? Caso contrário, ia acontecer isso com o cara. Olha lá a casa dele destruída lá. O sacerdote ia demolir toda a casa dele, e o sacerdote, ô meu irmão, infelizmente nós vamos ter que remover você de sua casa. Infelizmente a tua casa foi destruída, porque o mofo não saiu, porque o mofo voltou. Negar é a palavra mofo. Só que não é só mofo, irmão. Essa palavra que representa a lepra, representa o mofo, ou qualquer mancha que havia então nas paredes. E essa palavra também é usada para a gente trazer o entendimento sobre ferida, machucado, essas coisas assim, está representado nessa palavra aqui, negar. Aí a gente já tem um entendimento de que o mofo na parede da nossa casa naquela época já era um golpe aonde? Na nossa moral, na nossa espiritualidade e também no nosso bolso. Então, dentro do entendimento judaico da época, se a minha casa está suja, se a minha casa está cheia de mofo, se a minha casa está cheia da lepra, é porque é o estado espiritual que a minha alma, o meu espírito, se encontra. E aí, você viu que eu coloquei o mesmo dono da casa agora parecendo um zumbi. Porque aqui é para representar a alma dele, entendeu? O animal vai morrer para a nossa casa ser livre da lepra. Tem um pombo morto. Olha lá o pombo agora voando lá no cantinho. Porque tinha que levar duas aves, 2 pombinhos. Então o pombo sempre está ligado à mensagem. Sempre está ligado a palavras, então, irmão. Qual era o principal pecado do leproso? Ou o pecado original do leproso? Murmurar? Irmão, quantas palavras você não já liberou no mundo espiritual na tua vida, na vida dos outros, que talvez você já esqueceu. Mas eu vou dizer para você, o mundo espiritual não esquece. No mundo espiritual as palavras continuam valendo. O próprio diabo, lá no juízo, diante de Deus, ele vai ser julgado pelas palavras que ele falou. Pois bem, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem Profética para o Seu Dia. E eu sou Eliseu Lustosa e quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem poderosa. Na verdade, este é o 5º vídeo de uma série de ministrações que nós estamos falando sobre murmuração e lepra. E este é mais um vídeo, meu irmão, minha irmã, pensa numa série top, com muito hebraico, com muita Bíblia, com muito entendimento profético. Eu tenho certeza que vai te edificar muito. Se vocês querem encontrar os outros vídeos dessa série que já passou, o 2º link aqui nas descrições está escrito aí, playlist dessa série, aí tem telunar e lepra. Vai ter um link do YouTube na frente, grandão. Clica que você vai encontrar na sequência. 1º, 2º, 3º, 4º, né? Aí vai vir um 5º vídeo e assim sucessivamente. O nosso propósito é fazer 7 vídeos, tá, dessa série. E essa série, ela está se transformando num devocional que vai ser de 21 dias de oração. Nas próximas gravações aí, eu vou compartilhar com você essa informação. E antes da gente ir para a ministração, eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso não é inscrito, ativar o sininho das notificações para você acompanhar toda essa série. Compartilhe, ajude esse canal a alcançar mais pessoas. E olha só, você já adquiriu o livro aí, Os 7 Olhos de Deus, que é um livro que eu escrevi poderoso. Irmãos, olha a espessura desse livro. 348 páginas.
de muita revelação. Ó, você vai assistir o estudo aqui agora, vai ver muito hebraico aí. Pensa nesse livro aqui então, que eu falo sobre dons espirituais, sobre 7 habilidades ou 7 dons: visão, revelação, profecia, sonho, arrebatamento de espírito, discernimento de espírito. Tudo que você precisa para desenvolver um ministério profético está aqui, ó. Experiência, testemunho, conhecimento e conhecimento aprofundado, tem tudo aqui. Logo que eu sair daqui, eu vou colocar na edição para você um pedacinho aí, uma ediçãozinha aí para você ver um pouquinho do que tem nesse livro. E é isso que eu tenho mais que falar. Me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e vamos agora para a ediçãozinha sobre o livro e logo após, então, a ministração. Abra o seu coração. Deus vai te abençoar poderosamente. Ardemá é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os 7 Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Tardemá. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de Tardemá, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se eu não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui, nesse livro, eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: 7 Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Igreja, graça e paz, boa noite para todos, amém? Meus irmãos, nós estamos numa série de ministrações e hoje dessa série é a 5ª ministração. Eu acho que vocês estão de saco cheio disso, né? Mas é para edificação de vocês, meu irmão, tá? Ó, vamos fazer um resumão aqui, enquanto os meninos vão preparar os slides que eu preparei para hoje. Na primeira ministração da série, falamos sobre o conceito hebraico de teluná, que é murmuração, e as consequências da murmuração. Percebemos que a murmuração é algo tão maligno que até mesmo aborta milagres, promessas, e vimos ali então o povo no deserto que murmuraram e morreram e não entraram na terra prometida. Na segunda ministração vimos que a murmuração, e aí a gente já entra no conceito da Lashon Hará, língua maldita, que dentro desse conceito de Lashon Hará, vimos que a murmuração, somada a outras coisas, a outros pecados, como orgulho, altivez, soberba, gera o quê? A lepra. Então, a murmuração que gera a lepra. E aí nós falamos sobre a lepra, Tsahat, a palavra hebraica. E também nesse episódio falamos sobre Motzi Shenha, o caluniador. Falamos sobre o fofoqueiro, Raquil, a palavra hebraica. E aí a gente contou a história de 2, pelo menos, personagens leprosos da Bíblia, conhecidíssimos. A profetisa Miriam e depois o comandante, o herói de guerra, Naamã. E no finalzinho da mensagem, da ministração, citei Geazi, que pegou a lepra de Naamã. Certo? Na terceira ministração, começamos então a entrar no entendimento sobre o ritual da purificação da lepra.
E aí, basicamente, nessa ministração, da primeira ministração sobre o ritual da purificação da lepra, falamos sobre as importâncias que tem dos animais que eram sacrificados. Falamos ali sobre a rolinha, sobre o pombo e sobre matar o animal que tem dentro de nós. E a rolinha e o pombo representam o quê? O murmurador que fica só reclamando. Como o pássaro, como o pombo, como a rolinha que fica só gruando, né? Falamos sobre isso. E ali, dentro desse entendimento, falamos sobre os outros elementos, que era o cedro, o isopo e também a lã escarlate. Pois bem, na quarta ministração, que foi então domingo, nós pegamos a segunda parte do ritual da purificação do leproso, aonde agora vai ser acrescentado mais algumas coisas. Por exemplo, os 3 cordeiros, 2 machos e uma fêmea. Falamos porque 2 machos representa força, vigor, e falamos sobre o cordeiro fêmea, que o cordeiro fêmea é o entendimento do animal, como é fêmea, aquela que traz a luz. Como a lepra que foi gerada, que foi trago à luz, a representação do animal fêmea vem dentro desse entendimento. É lógico que esse é um resumo muito rápido e superficial. Também, nessa segunda parte, falamos da importância do leproso estar todo raspado, raspar os pelos do corpo todo. Falamos sobre o sinal de humilhação e de vergonha. Outra coisa que nós falamos, então, na última ministração, que é de suma importância, foi a efa de farinha, né? E também o azeite. Quando pega, então, a rolinha, o pombo, os 3 cordeiros, e emola, sacrifica. No ritual da purificação do leproso, vimos isso na ministração passada. O sacerdote deveria ungir com o sangue, o lóbulo direito da orelha do leproso, o dedão da mão e o dedão do pé, simbolizando o que ele ouviu, a calúnia, a difamação que ele ouviu, o que ele tocou e aonde ele pisou. Aonde foi aplicado o sangue para remover o pecado, para remover a impureza, com a mão esquerda o sacerdote cheio de azeite, de óleo, ele pegava o azeite, então, aspergia assim no ar, 7 vezes como uma oferta para o Senhor, e depois pegava esse mesmo azeite, aonde ele passou o sangue, ele passava o azeite, então, no lóbulo direito da orelha, no dedão da mão direita e do pé direito também. Limpando, purificando também. Pois bem, e aí, depois eu fiz uma aplicação de uma coisa que eu chamo de teologia da substituição. Como que isso agora, como que a gente vê isso no Novo Testamento? Certo? Quando eu parei por aí, também sabia que não dava mais tempo, porque estava já estendido a ministração. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos passar para a última parte do ritual da purificação do leproso. Só que agora não é mais o leproso em si, é a lepra na casa da pessoa. É o ritual da purificação da lepra dentro da casa, que também traz uns elementos fortíssimos, poderosos para nós hoje, tá? E aí, eu vou fazer a leitura de uma vez só, porque depois a gente só vai explicando para vocês, de Levítico capítulo 14, quem quiser me acompanhar aí. O versículo é o 33 até o 53. Eu vou ler tudo, para daí fica registrado, né? E depois a gente vai explicando tintim por tintim cada uma dessas coisas, tá? E eu trouxe hoje várias imagens para projetar aqui no telão, para aguçar mais ainda o seu entendimento e edificar a sua fé. E quem vai estar assistindo na internet, no YouTube, o bom é que já pega todo editadinho, né? Fica bem mais fácil. Mas tá bom. Vamos lá. Diz o seguinte, Levítico capítulo 14, versículo 33, diz assim: Então o Senhor orientou Moisés e Arão, dizendo:
quando tiverdes de entrar na terra de Canaã, que vos concedo para a vossa possessão, e eu feri de lepra uma casa da terra que possuirdes, o seu proprietário avisará o sacerdote e explicará, dizendo: parece-me que há algo como uma lepra na minha casa. Versículo 36. O sacerdote ordenará que desocupe a casa antes de vir examinar a enfermidade. Imagina, uma enfermidade na casa. Olha como que eles tratavam, né? Uma casa enferma, tá? Vamos lá. Assim que ninguém terá de ser declarado impuro, como aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote observará a casa, e se logo após de examinar, constatar nas paredes da casa, nas cavidades, algo esverdeado ou avermelhado, encravado nestas, sairá o sacerdote da casa e à porta e declarará esta casa para que ela seja lacrada durante 7 dias. Voltará ao 7º dia, e se após uma nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu na parede da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro, fora da cidade. Versículo 42. Tornar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras, e outra argamassa para rebocar a casa. E se depois de realizar tudo, ou todo esse trabalho, surgir mofo outra vez, versículo 44, o sacerdote a examinará. E se as manchas tiverem espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa, e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida. Pensa no prejuízo, irmão. Tu perder a tua casa, hein? Pensa no prejuízo no bolso. A lepra na casa. Meu Deus do céu. E aí, o texto continua dizendo: as pedras, as madeiras, o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. A casa é demolida, irmãos, e ainda pega todo aquele entulho da casa e tem que jogar fora, não tem que deixar lá não. Joga em outro lugar. Como que era, né? Vamos lá. E versículo 46. Quem entrar na casa durante os 7 dias, em que estiver fechada, se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que, durante esse período, precisar de pernoitar ou fazer alguma refeição dentro da casa, deverá lavar as roupas que estiverem vestidos. Versículo 48. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa e depois de rebocada, não encontrar nenhum sinal de mofo nas paredes, ele declarará que essa casa está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, aí você vai ver que daqui para frente que é a mesma coisa, os mesmos elementos, vai mudar um elemento ou outro na purificação do leproso. Para a purificação da casa vai ser os mesmos sacrifícios, vai mudar só alguma coisinha ou outra, tá?
Vamos lá. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã de escarlate e isopo. Versículo 50. Matará uma das aves em cima de um pote de barro, cheio de água limpa tirada de uma fonte. Versículo 51. Em seguida tomará a madeira de cedro, o isopo e a lã escarlate e outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave que foi imolada na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa, e desta maneira ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada e com água fresca. E a ave que vive, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã vermelho escarlate, em seguida levarás a ave viva para fora da cidade e a libertará em um campo. Assim que o sacerdote realizar essa cerimônia de purificação, a casa se tornará novamente pura. Amém? Então, até aqui. Pois bem, agora, como a gente, na última ministração, já ganhou muito tempo, já falamos sobre a lã escarlate, o isopo, já falamos sobre praticamente todos os elementos. Vai ter alguns aqui, só 2 aqui que a gente vai citar. Eu vou passar no telão aqui para vocês umas imagens que vai ser como uma sequência de tudo aquilo que a gente leu aqui. É uma sequência. E aí, conforme a gente vai vendo as imagens aqui que eu vou mostrar para você, e aí eu vou explicando coisa por coisa, tá? Mas, antes da gente colocar essas imagens, eu quero trazer para você um entendimento aqui, que o mofo na casa, ou a lepra na casa, segundo a sabedoria dos sábios judaicos de Israel, né? A manifestação da lepra na casa, irmãos, representa também um fruto da Lashon Hará, um fruto do orgulho, um fruto da ganância, ou até mesmo de pecados ocultos que contaminam o ambiente. E se a gente está falando de lepra na casa, casa representa o quê, irmão? No mínimo, facinho para você lembrar 2 coisas. Diga assim, casa, primeiramente, representa eu. Diga assim, eu sou a casa. Diga assim, segunda coisa, casa representa família. Aí já fica fácil de você entender. O mofo na casa está falando de pecados que estão se materializando nas paredes da casa, que são pecados escondidos. Não cometidos por uma só pessoa, mas talvez cometidos e encobertos pela família. E aí, tem muita gente que fica achando ruim, sabe? Lá no Antigo Testamento, olha o mofo na casa do povo, a casa tinha que ser destruída. Irmão, antes de tudo isso, tinha um processo de purificação. Que hoje, para nós, é como se fosse um processo de libertação. Dentro do aspecto, do sentido espiritual, da casa ser eu. É o mesmo processo de libertação. Só que é lógico, o ritual aqui da purificação da casa era mais rápido, porque a casa é um objeto. O problema de ministrar uma libertação em uma pessoa, porque ele é ser humano, que tem vontade própria, que tem o seu ego, o seu eu, o seu orgulho. Pois bem, o mofo na casa representa o pecado familiar. O pecado que talvez uma pessoa da família está cometendo e os outros talvez encobrem. E aí o mofo aparece, olha só, o entendimento judaico. O mofo aparece antes mesmo de Deus trazer o juízo sobre uma família. Porque o mofo vai dar um sinal de alerta
tem alguma coisa errada. Porque a destruição da casa, irmão, demolir a casa, era a última coisa. Então, antes disso acontecer, um judeu sabendo disso, tendo essas informações, apareceu mofo na minha casa, tem alguma coisa errada. Então, eu já vou me retratar, me reparar, já vou ver o que está errado, porque eu quero corrigir isso. Então, nesse sentido, o mofo é um sinal bom de algo que Deus está querendo te mostrar para você resolver. Amém? Então, é basicamente isso. A casa, irmão, também ela representa o nosso corpo espiritual. E se a casa está aparecendo mofo, é porque as pessoas que estão lá, você viu aqui a expressão que eu li, né? Que a casa está enferma. A casa está o quê? Mas como que uma casa está enferma, né? Porque essa é a representação também. Se a casa está enferma, é porque tem algumas pessoas ali dentro daquela casa que estão enfermas também. E não é só enfermidade física, irmão. Nós estamos falando de uma enfermidade espiritual ou até emocional. Porque o pecado já é uma doença espiritual, entendeu? Então, isso se manifesta na casa para que a família desperte, para que a família comece a voltar e se arrepender. Essa é a verdadeira explicação para isso. Lucas, coloca a primeira imagem. Antes de eu prosseguir aqui, eu vou mostrando para vocês aqui essas imagens. Aí, não sei se você que está vendo bem, aqui quando eu fico vendo daqui de lá daqui, não fica tão bom. Mas quem está de longe vê claramente, né? Então nós temos aqui, irmãos, uma representação do sacerdote entrando numa casa e vendo se tem mofo. As paredes ou ficavam esverdeadas ou avermelhadas. E ele examinava os cantinhos também, todo o canto da parede da casa. Tá? Põe a próxima, Lucas. Está aqui o sacerdote, então, explicando para o dono da casa que lá, na casa dele, foi encontrado o mofo, né? E aí a gente cria essas imagenzinhas para você, que é basicamente o que a gente acabou de ler, só que agora com imagem. Próxima, Lucas. Aí você está vendo já o processo da purificação da casa, que é o que a gente leu também. Então, irmãos, o sacerdote, essa marreta aqui, inclusive, está bem moderna, né? Esse aqui é o site GPT, tá, irmão? Apesar que era bem assim, porque naquela época já se usava marretas assim, entendeu? O ferro já estava começando a ser, só que era bem caro, né? Bem caro. Mas o sacerdote tinha condição, pode ter certeza. Inclusive, falar em condição e sacerdote, eu liberei um vídeo hoje no YouTube que fala sobre dízimo. Vocês têm que assistir, tá? 1h45 só. É rapidinho você assiste. 1h45 de estudo. Rapidinho você assiste, irmão. E lá eu falo quase tudo sobre o dízimo, ou seja, as coisas mais importantes. Inclusive, uma espécie de dízimo ou de oferta que era dado principalmente para o sacerdote, chamado terumá. Terumá era 2% da renda total, e o Israel era agrícola, né? 2% da renda total era dada para o sacerdote. Então, imagina, tu pega o PIB do Brasil, quanto o Brasil rende no ano? Sei lá, tem nem ideia, bilhões, trilhões. 2% era dado para o sacerdote. Então, imagina, ele tinha condição, sim, de ter uma marreta, viu, irmão? Não se preocupe. E é lógico também, né? Você está vendo aqui que a casa é de tijolos. Naquela época já não tinha esse tijolo moderno assim, não. Tinha tijolos, tinha, mas não modernos assim. É aquele tijolo de barro de adobe, né? Pois bem, ignora isso e perceba que quando o sacerdote então ia começar a purificar a casa, olha o que ele ia fazer. Ele ia quebrar onde está o mofo, remover toda a parte. Os tijolos tinham que ser jogados fora.
essa argamassa aqui da parede, o reboco da parede, tudo aonde estava a mancha do mofo, ele pegava tudo e jogava fora. Certo? Vai o próximo, Lucas. E aí, ele começava então a reparar. Novamente, a ferramenta do sacerdote é moderna, tá? Repara não. Ó, depois ele ia reparar a casa. Ele tinha que trazer tijolos novos. Quem pagava isso era o dono da casa, tá bom? Essa reforma. Poxa, aí tu fala, poxa, o sacerdote era um pedreiro também. Tipo isso. Tinha que saber fazer isso. Ele tinha que fazer uma argamassa nova, tá aqui a argamassa aqui, entendeu? Para colocar os tijolos. E ele, então, tampava tudo isso. Tampou, fez o reparo, deixa lá. 7 dias ele volta para ver se voltou o mofo ou não. Põe a próxima imagem, Lucas. E aqui então nós temos o dono da casa sorrindo, porque a casa não foi considerada impura, né? Não foi uma casa que foi destruída. E aí o sacerdote dando glória a Deus e aleluia, junto com o dono da casa, porque a casa foi restaurada. Mas caso contrário, passa a próxima imagem, Lucas. Caso contrário, ia acontecer isso com o cara. Olha lá a casa dele destruída lá. O sacerdote ia demolir toda a casa dele, e o sacerdote, ô meu irmão, felizmente nós vamos ter que remover você de sua casa. Infelizmente a tua casa foi destruída, porque o mofo não saiu, porque o mofo voltou. E aí a casa deveria ser demolida, como eu disse para você, pegar todos esses entulhos e jogar fora da cidade, inclusive. Certo? Fora da cidade. Qual que é a próxima imagem, Lucas? Coloca aí. Certo. Que é bom. Pessoal, aqui a gente vai começar a entrar num entendimento mais bacana ainda. Essa palavra aqui, negar, é a palavra mofo. A palavra o quê? Só que não é só mofo, irmão. Mofo, assim, no português, não tem uma palavra hebraica para mofo, especificamente, entendeu? Essa palavra é que representa a lepra, representa o mofo, ou qualquer mancha que havia, então, nas paredes. E essa palavra também é usada para a gente trazer o entendimento sobre ferida, né? Tudo que é tipo de coisa que representa ferir, que representa machucado, essas coisas assim, está representado nessa palavra aqui, negar. Então, negar é essa ferida, ou essa enfermidade na parede. Também pode ser uma ferida física, certo? Aí a gente já tem um entendimento de que o mofo na parede da nossa casa, naquela época, já era um golpe aonde? Na nossa moral, na nossa espiritualidade e também no nosso bolso. Porque tu viu o mofo? Chama o sacerdote para ele examinar se é mofo mesmo, vai ter que quebrar a parede, vai ter que reparar a parede. E detalhe, irmãos, 7 dias fora de casa, tu ia para onde? Com toda a família, tá? Não podia ficar lá dentro. Tu ia ficar onde? Imagina o incômodo. Imagina a tribulação de você falar assim, não, eu vou para a casa da minha mãe ou para a casa da minha sogra, 7 dias. Não, eu vou alugar. Ou seja, de todo jeito, a lepra em casa também representa prejuízos financeiros. Prejuízos que vão vir para atacar as tuas finanças, para atacar a sua casa. Mas a lepra aqui, que eu quero falar para vocês, a casa é como o espelho da alma. Diga comigo, a casa é o espelho da alma. Ou seja, da mesma forma que a sua casa está, é que a sua alma se encontra. Então, dentro do entendimento judaico da época, se a minha casa está suja, se a minha casa está cheia de mofo, se a minha casa está cheia da lepra, é porque é o estado espiritual que a minha alma, o meu espírito, se encontra. E aí, você viu que eu coloquei o mesmo dono da casa agora parecendo um zumbi. Porque aqui é para representar a alma dele, entendeu?
A alma dele porque encontrou a casa leprosa. Então está ali ele, coitado, desnutrido, parecendo um morto-vivo. Então, essa palavra hebraica, negar, tem 3 letrinhas, né? Aqui, ó. Nun, Gimel e Ain. Nun, que é a primeira letrinha, representa a queda. Representa também algo que se abaixa para dobrar, algo que está no sentido de humilhação, de derrota. Temos aqui Gimel, que simboliza retribuir, ou seja, é algo que vai e volta. Ou até mesmo também eu dar, certo? E por último, então, nós temos Ain, que é a letra da visão, que representa a visão espiritual. Passa a próxima imagem, Lucas. Aqui, irmãos, nós temos a explicação das letras de negar. Então, negar, as 3 letrinhas separadas no hebraico aqui, elas vão representar, pode ser lido como a queda da visão espiritual, representado pela letra Nun, ou seja, a praga é um golpe que se revela em uma falha de percepção do morador. Ou eu poderia colocar aqui uma falta de percepção espiritual daquela família. Ou seja, a lepra, então, dentro desse sentido da palavra negar, é um vacilo que eu dou, é algo que eu não estou enxergando, é algo que eu não estou vendo e eu estou deixando isso proliferar. Porque no final das contas, irmão, cá para nós, nos dias de hoje, quando você encontra um mofo na casa, ele não começou de um dia para o outro, basicamente. Ele foi ali acumulando, depois de uns dias ele aparece. É assim ou não é? E a gente sabe que é. Então, no momento em que o mofo começa a aparecer, a gente já deveria perceber. Só que na palavra negar, está deixando bem claro que isso não acontece assim, acontece sempre depois. Mas, se negar, então, está representando uma visão espiritual de olhos fechados, algo que eu não estou conseguindo ver, quando a lepra aparece, é Deus falando assim, ó, abre os seus olhos, porque tem alguma coisa errada na tua casa. Tem alguma coisa errada na tua família. E vocês percebem, irmãos, que só esse entendimento aqui, a gente poderia fazer várias pausas no entendimento, e eu entrar aqui dentro do entendimento só para falar de problemas que nós temos dentro de casa, problemas no casamento, problema com os filhos, problema de diálogo, o que mais tem dentro de casa? Problema financeiro. Quantos problemas, quantas lepras nós não temos vivido dentro da nossa casa? Drogas, vício, briga, violência entre os filhos, sei lá, abusos. Quantas enfermidades que representa como está a alma do morador. Muitas, né? Tá vendo? Se a gente vai falar de pouquinho em pouquinho, enquanto você fica olhando essa imagem, eu anotei aqui no meu esboço que a casa representa o nosso corpo espiritual. A casa é a extensão da nossa alma, a extensão da nossa vida pessoal. Aquilo que acontece na nossa alma acontece na casa, e muitas vezes o que acontece na casa reflete na alma. É assim ou não é, irmãos? A gente sabe que é. Assim como no corpo pode se manifestar a lepra, a doença, espiritualmente também isso se manifesta na nossa alma. E da mesma forma, essa enfermidade, essa doença também, ela pode ser detectada na nossa casa. E ela sempre vai representar ações ocultas, como o mofo que vai surgindo ocultamente. Coisas ocultas que está acontecendo com o filho, com a filha, com o esposo, com o marido, e de repente você, pastor, encontrei a lepra. Pastor, encontrei a lepra. A lepra no marido, a lepra no filho, a lepra em mim, a lepra...
Que problema? Diversos. A lepra também, ela representa na casa um pecado persistente, aquele pecado que não quer sair. Você viu que o processo aqui é demorado. E que às vezes ela volta, entendeu? A lepra dentro da casa sempre será dada como uma atmosfera de orgulho, ganância, ou até mesmo pressão ao próximo, ou às pessoas que vivem na casa. A lepra, já disse para vocês isso, também é um sinal divino para os judeus, porque ela aponta para as pessoas para o arrependimento, para começar a corrigir e ver os sinais. E esses sinais que a lepra dá, é Deus chamando a gente para manifestar sua misericórdia, para a gente reparar como o sacerdote faz, reparar os muros. Olha, irmão, essa mensagem da lepra na casa, ela é tão bacana, é tão top, porque eu poderia pegar essa ministração, e às vezes já fiz isso também, e fazer aplicação para a igreja, para pastores, para líderes, sabia? Porque no final das contas a igreja não é uma casa, sim ou não? Nós somos uma família em Cristo. E quantas lepras não tem dentro da igreja? Ixi, quanta gente leproso. Quantos líderes, pastores também leprosos. Estão cheios desses problemas, né? Quantas vezes eu sou convidado para ir nas igrejas, fazer como o sacerdote está fazendo aqui, ó, purificar a lepra das igrejas, dar aconselhamento, orar, fazer libertação. Quantas? Quantas paredes da nossa casa estão cheias de lepra? A Bíblia, irmão, olha, só para você ter a noção, como isso dá um entendimento bacana para falar de igreja. A Bíblia nos compara como pedras vivas. Como o quê? Pedras vivas. Porque as casas naquela época, principalmente, eram feitas de pedras. Sim ou não? Então, as pedras representam a gente. Então, uma parede dessa destruída aqui, olha, muitas vezes, viu? Infelizmente, muitas vezes essa parede ali, que está cheia de mofo, é um membro ou outro da igreja. E sabe o que a gente tem que fazer com esse membro ou outro da igreja que está trazendo essa lepra? Remover ele. Convidar para sair. Excluir. É o último caso, lógico, né? Porque a pessoa em si está leprosa, cheia de orgulho, altivez, não quer entrar na visão, não quer trabalhar, só quer ser servido, não quer fazer o reino dos céus alcançar. Talvez ele já tenha uma rixa, já tenha uma alma ferida, um trauma, uma frustração, alguma coisa que impede, que é muitas vezes o estado de muitos desigrejados hoje, que se feriram com a igreja, com pastores de igreja local, e eles não conseguiram controlar essa lepra, curar essa lepra, e eles estão hoje excluídos lá fora. São pedras vivas contaminadas pela lepra. Tá? Então, essa é uma aplicação que eu poderia fazer aqui nessa ministração e levar a palavra só para esse entendimento. Porém, nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos entender mais coisas. Tá? Irmãos, profeticamente, quando a lepra aparece, nós temos aqui o próprio Deus avisando a gente e dizendo assim: eu estou permitindo uma doença espiritual vir à tona para que os tesouros ocultos, e esses tesouros ocultos é o quê? Ser humilde, que é tudo aquilo que a gente falou na ministração passada, tudo. E quem não assistiu, ou quem não estava aqui presencialmente, assista depois no YouTube. Nem editei ainda essa mensagem, tá? Vou editar. Então já tem duas aí já com essa, né? É tudo aquilo que nós encontramos nos elementos do sacrifício. Humildade, simplicidade, baixar a cabeça, parar de altivez, de orgulho. Então, Deus permite isso para que esses tesouros aflorem dentro de nós. E assim esses tesouros
aflorando dentro de nós, nós chegamos ao arrependimento, tá? E voltamos também à santidade. A destruição das paredes, ou a remoção das pedras da parede, também pode ser interpretada não só como um sinal de juízo e decreto, mas também pode ser uma redenção disfarçada. É porque algumas coisas na nossa vida, olha aí, presta atenção, eu poderia então fazer a aplicação pessoal dessa ministração da lepra e falar que a lepra está em mim, eu sou a casa de Deus. E como é que está o meu relacionamento com Deus? Quais tijolos da minha vida? Porque o tijolo é que compõe a casa, sim ou não? É ou não é, irmãos? E o que é que compõe a tua vida? Tua vida é composta de quê? De que tipos de fortalezas? Que tipos de filosofias, de ideologias? O que é que está trazendo o mofo? O que é que está trazendo a lepra? Que Deus quer que você tire esse tijolo, jogue fora para colocar algo novo. Ixi, irmão, aqui eu já dava muita paulada. Relacionamentos, falta de sabedoria, pecados. Olha quantos tijolos a gente poderia citar aqui. Feridas na alma, falta de compromisso, desobediência. Olha, eu poderia falar de milhares de tijolos aqui. Mas eu acho que só eu citando isso, você já começa a entender melhor. Quer remover a lepra da sua casa, da sua vida, a sua lepra do relacionamento com Deus? Então começa a remover essas coisas. Começa a tirar essas coisas da sua vida. Pois bem, Lucas, passa a próxima imagem aí. Aqui, irmãos, nós iremos começar a passar para a parte final. E glória a Deus, né? Hoje foi pouquinho, né? Pouquinho hoje. Porque só faltava esse restinho mesmo, esse resquício do ritual da purificação. Aqui é para purificar a casa, tá? Os mesmos animais que eram usados para a purificação do leproso em si, ele tinha também que oferecer para Deus como a purificação da casa. E aqui, irmãos, no cantinho aqui, não sei se todo mundo está conseguindo ver, aqui nós temos o sacerdote com um pombo na mão. E um pombo como se tivesse morto, né? E tentei de tudo fazer o chat GPT dar uma imagem mais forte do pombo morto, mas o máximo foi esse. Porque vai contra as diretrizes dele lá, né? Cenas muito fortes eles não fazem, né? Pois bem, tá aí o pássaro, o pombo, para mim tá dormindo, né? Para mim tá dormindo, mas tá bom, tá morto. Esse pombo aqui, ele vai ser morto. O sangue desse pombo aí, então, ele vai ser despejado em uma vasilha de água, que agora nós vamos falar, mas esse pombo morto, olha o que significa. A morte um animal morre para a gente viver. O animal vai morrer para a nossa casa ser livre da lepra. E sabe, irmãos, uma revelação messiânica desse pombo morto, esse pombo que está morrendo por causa da ferida, a lepra na casa, ou seja, a ferida que alcançou a casa e também pode alcançar a mim. Lembra de Isaías 53? Pelas suas feridas fomos sarados. Profecia messiânica sobre Jesus, sobre as 39 chibatadas que Jesus levou. Olha aí o pombo. Esse pombo, então, morto, ele vai representar a substituição vicária. Ele vai representar também os sacrifícios pelo pecado, o pecado que gerou a lepra. Esse pombo morto representa também a redenção.
representa a purificação, representa a salvação, a transformação e a libertação. Tudo que está nesse pacote aí. Certo? Vai a próxima imagem, Lucas. Tem um pombo morto. Olha lá o pombo agora voando lá no cantinho. Porque tinha que levar duas aves, 2 pombinhos. Deixa eu contar uma história para vocês, que na última campanha no ano passado, quando eu preguei sobre Lashon Hará, apesar que foi um vídeo só, deu 1 hora de estudo. Rasinho, não chega nem perto dessa série aqui, que a gente está fazendo. Uma série que já vai para 5 vídeos, e o nosso propósito é fazer 7, tá? 7, tá? Glória a Deus. Porque eu ainda tenho que falar de Jó, irmão. Estou devendo para vocês. Eu ainda tenho que falar de Uzias, o rei leproso. Tá lá os esboços já prontinhos, só para a gente começar. Pois bem, eu vou contar uma história para vocês que eu contei quando eu fiz a campanha o ano passado. Eu ouvi uma história uma vez, inclusive foi quando eu fui naqueles encontros da igreja em células, o encontro com Deus. A minha professora de escola de líderes, na época, contou, e eu nunca esqueci essa história. E depois eu vi outras pessoas já contar também essa mesma história. Peço para você esse papel aqui com essas folhas. E falou assim para essa pessoa: pega esse papel e rasga ele todo. Rasga o papel todo. Deixa só os pedacinhos desse papel. A pessoa então rasgou o papel, deixou só os pedacinhos, e aí disse assim, ó, agora pega esses pedacinhos de papel, sai andando, e em cada esquina que tu chegar, tu joga para o ar um pouquinho desse papel. A pessoa foi, jogou uma esquina, outra esquina e foi jogando, certo? Pois bem, voltei, e agora o que eu vou fazer? Agora você vai voltar e vai recolher todos os pedacinhos de papel que tu jogou. Sabe o que a pessoa disse? É impossível. Tem como, porque eu joguei para o ar, o vento já levou, não sei para onde foi, eu posso encontrar alguns, mas todos eu tenho certeza que não vou encontrar. E essa pequena parábola é para falar, sabe do quê? Palavras. Palavras que são jogadas ao vento. Palavras que muitas vezes você libera e elas não voltam mais. Sabe por que o sacerdote tinha que pegar um pássaro e deixar ele vivo? E jogar ele? Porque domingo passado você não estava aqui, mas eu vou te explicar. O pássaro, a pomba, representa a mensagem. Inclusive nós, nas ministrações, na primeira ministração nós falamos sobre Ionã, ou Ioná, quer dizer, que é o profeta Jonas. E o nome Jonas significa pomba. Então o pombo sempre está ligado à mensagem, sempre está ligado a palavras, então, irmão. Então, qual era o principal pecado do leproso, ou o pecado original do leproso? Aí você tem que voltar lá no primeiro vídeo, ou na primeira ministração, e lembrar sobre o conceito de teluná, murmurar. Irmão, quantas palavras você não já liberou no mundo espiritual, na tua vida, na vida dos outros, que talvez você já esqueceu, nem lembra mais. Mas eu vou dizer para você, o mundo espiritual não esquece. Não. No mundo espiritual as palavras continuam valendo. E não é à toa que o próprio diabo já disse isso. O próprio diabo, lá no juízo, diante de Deus, ele vai ser julgado pelas palavras que ele falou. Imagina, irmão. Imagina isso. Então o sacerdote, ele pegava esse pombo aqui, mergulhava no sangue do outro pombo, declarando assim, ó, as palavras que você jogou no mundo espiritual e que não pode voltar mais,
Eu vou mergulhar esse pombo aqui no sangue e vou libertar ele no campo aberto. Tinha que ser um campo aberto, irmão, ó. E nesse campo aberto, então, a mensagem que será dada no mundo espiritual, a mensagem que será enviada pela ave que é viva e ela está sendo solta é o quê? Libertação. Vida nova. Retorno à comunidade. É no mundo espiritual você liberar outras palavras e agora determinar que tudo aquilo que foi contaminado pela lepra na tua vida, tudo que foi contaminado pela palavra maldita, pela profecia contrária, pela oração contrária, pela feitiçaria, pela macumba, pelo trabalho, tudo era representado então. Irmão, eu vou te perguntar, o sacerdote soltando esse animal, qual é a probabilidade dele encontrar ele de novo? Sei lá. Talvez um mais espertão vai falar, não, mas tem pouquíssima, irmão. Como os pedacinhos de papel que foram jogados. Ele solta a ave e declara uma nova mensagem no mundo espiritual. Por isso, irmão, que eu sempre digo, a oferta, ali era uma oferta, tá? A oferta, ela fala no mundo espiritual. A oferta do leproso era para falar no mundo espiritual novas palavras, novos decretos. Na ministração passada, eu convoquei pessoas para fazer um voto nessa campanha. O voto que você vai fazer, a oferta que você vai fazer nessa campanha, que nós vamos entrar em 21 dias de oração, tá? A oferta que você vai fazer, ela vai ser esse pombo aqui, ó, que vai falar novas coisas no mundo espiritual acerca de você, acerca do seu casamento, acerca das suas finanças, da tua saúde emocional, física, do teu filho, sei lá o que você vai apresentar nessa campanha, mas esse pombo aqui vai representar a sua oferta, a sua libertação, a sua restauração, a sua mudança. Põe a próxima, Lucas. Estamos finalizando, irmãos. Pois bem, o sacerdote mergulharia a madeira de cedro. Falamos sobre isso na ministração passada. Ele vai mergulhar a madeira de cedro no sangue e depois ele vai fazer uma espécie de defumação com essa fumaça dentro da casa. Irmão, o negócio é tão interessante. Quem é que não sabe, hoje é fácil saber, né? Que a defumação mata a bactéria, sim ou não? Olha o que o sacerdote ia fazer para matar o mofo. Olha aí. Aí tu fala, não, mas era uma coisa natural que Deus estava falando para o sacerdote fazer, que em si, hoje é fácil tu falar isso, naquela época quem é que sabia assim? Porque eu falo isso porque tem gente que quer tirar a espiritualidade disso, entendeu? Não, isso aí é ciência. Que seja, mas foi uma ciência que a princípio foi revelado por Deus para o sacerdote fazer. E é lógico que a gente sabe que essas representações aqui, por mais que ela seja científica, por mais que ela seja humana, o pano de fundo é espiritual. O ato que ele está fazendo aqui na terra está representando algo no mundo espiritual, né? Então aí o cedro sendo queimado, e nós entendemos na ministração passada que o cedro ele representa o orgulho, porque é uma árvore grande, elevada, né? A altivez de coração, a avareza, a soberba, os pecados escondidos na alma. Então, quando queima o cedro, está queimando o pecado. Próxima, Lucas, aí. E aí, temos aqui o isopo. Olha aqui o isopo, irmão, com sangue da ave que morreu. Daquele pombo que eu mostrei para você, que estava dormindo. Que morto ele não estava. Na nossa imagem, né? No texto bíblico, o pombo está morto. Olha o sangue do pombo morto aqui, agora junto com o isopo. Tá? O que representa, então? Ainda coloquei aqui o Salmo 51, que a gente citou também na ministração passada. O isopo, ele significa humildade, simplicidade e reconhecimento do seu pecado. O isopo é uma planta bem pequenininha, que era quase imperceptível quando você passava nos lugares e não via. É símbolo de coisa simples, humilde, que não quer aparecer, que é o contrário do soberbo, tá?
que é o contrário do orgulhoso, da pessoa que quer só se aparecer, que é um dos sinais da lepra. Então, olha, que tudo contrasta, né? O que Deus quer mostrar com isso. É fantástico, irmão. Põe a próxima, Lucas. E aí, temos também aí a lã escarlate, o outro objeto da purificação. Olha ele passando aqui, irmão, a lã escarlate com sangue na casa. Ele deveria espichar assim o sangue aonde estava o mofo. Espichar 7 vezes, né? E a lã escarlate também nós falamos na ministração passada. E aqui está representando os pecados visíveis, porque a lepra já na parede da nossa casa já era o pecado visível. Era um pecado visível agora, mas que foi invisível durante um tempo. A lepra apareceu, então quer dizer que o pecado se manifestou fisicamente. Está aqui o sangue expiatório, tanto o sangue do animal, como o inseto, o verme que tem que morrer para chegar essa tinta aqui nessa lã. Temos aqui o sangue do animal, da ave, do pombo, e aqui nós temos o verme. E a gente falou na ministração passada, a morte do verme, que é também uma profecia sobre Jesus. Olha aqui o Salmo 22. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Foi uma das profecias que aconteceu com Jesus, porque os judeus o desprezaram, não aceitaram. E também é um sinal do leproso. O leproso é essa pessoa aqui, ó, desprezado. Opróbrio pode ser traduzido como vergonha, tá? É uma pessoa que ninguém quer andar com ele. Certo? Põe a última, Lucas. É a última, né? Põe. Ah, tem a água e tem o jarrinho. Os últimos 2. A outra coisa, aí esses 2 aqui, esse elemento e o próximo que eu vou mostrar para vocês, está aqui, ó, as representações. Tem a água viva. O sacerdote deveria ir lá na fonte, ó, até botei um pedaço do versículo aqui. Ele ia na fonte de água viva. E o que é água viva na Bíblia? Uma água corrente. Não pode ser água parada, porque água parada é água morta. Água parada serve para quê, irmão? No Brasil? Para dengue. Água parada desenvolve fungos, bactérias, um monte de coisa ruim. Quem é que não sabe disso? Todo mundo. Então, olha a representação, não poderia ser uma água parada, tinha que ser uma água corrente. Então é chamado de águas vivas. Maim, Shaim ou Raim. Olha os versículos aqui que eu anotei. E o que representa água na Bíblia? Água na Bíblia representa palavras. Olha, Isaías 55, 10 e 11, João 15, 3, Efésios 5, 26 e João 7, 38. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, água e purificação tem tudo a ver. Mais uma conexão com a morte de Jesus, com o sacrifício messiânico. Quando cortaram com a lança do lado de Jesus, o que saiu, irmão? Água e sangue. Os 2 elementos usados para a purificação do leproso. Água e sangue. Viu? Tanto que é interessante. Põe a última, Lucas. Então, a água vai representar tudo isso. E por fim, o vasinho de barro. Tinha que ser de barro, porque o vaso de barro, se escorregar, ele quebra. E isso representa o quê? A fragilidade humana. Uma vida comum. Uma vida comum santificada por Deus. Representa o quê? A natureza humana. Porque o homem veio da onde? Do barro. Olha com as conexões, né? A natureza do homem que recebe a graça de Deus. E essa graça de Deus é o quê? É a vida. É o recomeço. Então, todos esses elementos, todos esses objetos, toda essa linguagem alegórica e profética, ela
Pode tirar, Lucas. Ela funciona até nos dias de hoje. A questão é, quais lepras você precisa se livrar? E quantas pessoas estão leprosas na tua casa, na tua família? Olha, irmãos, eu já vou antecipar, apesar de que quando eu acho, não sei, eu acho que quando eu postar esse vídeo aqui, dessa quinta ministração, eu já devo ter postado algumas orações, né? Essa campanha que a gente vai fazer esse ano, então, da Lashon Hará, contra a lepra, eu vou deixar em aberto as pessoas para eles apresentarem a sua casa, a sua família. O meu combinado, que inclusive citei isso na última ministração, é toda a oração dos 21 dias, a gente vai ungir a orelha, o dedão e o dedão do pé. Aí eu vou dar uma sugestão para quem quiser fazer isso também, ungir a sua casa, representando a sua família, o filho e tal. Porque se eu for colocar, irmão, todos os elementos proféticos dessa série de ministração em uma oração, quanto tempo tu acha que vai ficar uma oração? 1 hora e meia. Então não dá. Aí é você que está assistindo às ministrações, vai acrescentar na oração, no seu particular, vai acrescentar e especificar algo que você achou importante e que deve ser verbalizado na hora das orações que a gente for fazer. E a gente vai fazer naquela dinâmica de sempre. Primeiro período de oração, você vai orar comigo, e no segundo período eu sempre vou orar por você, sempre uma oração nova e sempre discernimentos novos ali. Certo? Coloque-se de pé. Hoje foi rápido, viu, irmão? Perto dos outros. Ixi! E é porque ainda na última ministração ainda falei assim, irmão, na próxima ministração eu vou falar sobre o deserto. Tá vendo? Deu nem tempo. Não dá. Todo tempo. Eu sou o inimigo número 1 do tempo, né? Mas é isso, irmão. O importante é você sair edificado. O importante é você aprender. Hoje, lá no estudo sobre o dízimo que eu postei, eu falei algo no final do vídeo, tá lá no final do vídeo, sobre Mateus capítulo 5. O próprio Jesus falando assim, que aquele que ensina os homens a cumprir a Torá, ou a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, eles são reconhecidos como grandes no reino de Deus. E aquele que não pratica e desestimula as pessoas, ele se torna o menor. Irmãos, cada pessoa que aprender com algum desses vídeos, com algum desses estudos, você está sendo edificado, então você sai ganhando. Mas eu também saio. Porque eu estou ensinando a você. São mensagens de ensino, não são mensagens de, de temáticas, né? Para emocionar ninguém, apesar que é forte o que a gente está ensinando. Mas é para você crescer espiritualmente. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Vamos fazer uma breve oração. A gente vai orar muito, irmãos, nos 21 dias, tá? Não se preocupe. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero hoje me apresentar diante de Ti. Jesus, eu entendi essa palavra. E hoje eu quero olhar para mim mesmo, porque eu sou a Tua casa. E sei que dentro desta minha casa, que é a Tua casa, mas é a minha vida, existe muitos tijolos contaminados por lepras, por chagas, por pecados, iniquidades, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de saúde física. Dentro desta casa ainda há sujeira que precisa ser removido. Jesus,
eu acredito e creio que tu és o sumo sacerdote que foi e pagou pelos meus pecados, para que essa purificação na minha vida fosse definitiva. Hoje eu quero expor as minhas lepras, para que o Senhor as cure. Eu quero que o Senhor também purifique a lepra da minha casa, da minha família, tudo aquilo que está acontecendo de errado na minha família, que tem gerado a lepra. Senhor, me purifica e purifica a minha casa. Eu não quero que a minha casa, a minha família seja destruída, demolida, como aquela casa que tinha lepra. Eu quero a cura. Jesus, tu és a cura. Cura minha família, cura minha casa, e começa essa cura a partir de mim. Cura a minha alma, a minha mente, cura o meu espírito e me lava com esta água viva, me lava com este sangue precioso e traz agora restauração para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, 2 minutinhos eu vou te dar. Quer colocar algo específico agora? Irmãos, a casa destruída pelo sacerdote era um símbolo, um sinal de juízo, de que acabou, de falência. Eu quero dizer para você que a tua vida amorosa, o teu casamento, as tuas finanças, a tua saúde, não será essa casa destruída. Hoje pode ter lepra, mas Jesus vai remover essa lepra. Fale para Ele aí que lepra que é, e peça para Ele te limpar agora. Limpa, Jesus, essa lepra da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da esposa. Limpa, Senhor, a lepra lá no meu trabalho, na minha profissão. Deus vai limpar. Jesus vai limpar. Então comece a orar. Comece a adorar. Chora calabassuri andarabalabassuri candaramalamas. Deixa a água te limpar. Mergulha nessas águas. Oh Deus! Deixa Ele limpar. Limpa, Jesus.
Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 3100 é celular. Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com ou através das contas bancárias Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.